No calor escaldante do interior do Texas, 5 jovens pegam a estrada em busca de lembranças do passado. O que eles encontram é o retrato de um pesadelo vivo, uma fazenda abandonada, uma família de horrores e o som inconfundível de uma motosserra cortando o silêncio. Neste resumo cinematográfico, você vai viver um dos filmes mais perturbadores e cruéis da história do terror. Um marco do cinema independente, filmado com poucos recursos, mas com um impacto que atravessou gerações. Prepare-se para mergulhar numa experiência visceral, onde o medo é bruto, o sangue é real e o horror não tem rosto, apenas uma máscara feita de pele humana. O Massacre da Serra Elétrica, 1974. O sol brilha como uma lâmina sobre o céu sem nuvens do Texas rural. O calor vibra no ar como um delírio febril, e os sons da estrada, motores, pneus contra o asfalto quente, insetos, parecem distorcidos por essa atmosfera sufocante. Dentro de uma van envelhecida, 5 jovens cruzam as estradas poeirentas. Célia Ardeste, seu irmão paraplégico Franklin, e 3 amigos, Jay, Kirk e Pan. Eles estão em busca da antiga casa da família Ardeste, onde passaram parte da infância. Mas o motivo da viagem começa com algo mais macabro: profanações recentes em cemitérios da região. Há relatos de túmulos violados, ossos arrancados e montagens grotescas com restos humanos. Eles querem garantir que o túmulo do avô de Sally e Franklin esteja intacto. Logo na primeira parada, o grupo se depara com uma cena esquisita. Um velho homem bêbado sentado perto do cemitério murmura coisas sem sentido sobre a terra estar amaldiçoada, sobre a podridão da carne e o retorno dos mortos. Há algo errado no ar, como se as palavras dele não fossem apenas delírios. Eles seguem viagem, mas uma sombra parece acompanhá-los. Na estrada, pegam carona, um homem magro, de olhar perturbado e comportamento errático. Ele fala de matadouros, métodos de abate e como sua família sempre esteve envolvida na matança de gado. Há um brilho doentio em seus olhos enquanto descreve o som dos martelos esmagando crânios bovinos. Ele mostra fotos sangrentas e, de repente, corta a própria mão com uma navalha. O clima dentro da van se torna sufocante. Quando Franklin recusa compartilhar sua faca, o estranho ataca, ferindo o rapaz antes de ser expulso do veículo. Ao partir, ele esfrega sangue na lateral da van, um gesto que parece mais ritualístico do que um simples ataque. Perturbados, os jovens seguem viagem, mas algo naquela estrada parece fora do lugar. As árvores parecem mais secas, o ar mais pesado, como se a natureza assistisse silenciosamente ao que está por vir. Eles param em um posto de gasolina, mas o frentista diz que está sem combustível. Oferece churrasco, o que soa irônico, considerando as histórias recentes sobre matadouros e carne. O grupo decide seguir até a antiga casa dos Ardeste, a poucos quilômetros dali, na esperança de encontrar combustível depois. A casa é um esqueleto do que já foi. Janelas quebradas, tábuas apodrecidas, o cheiro de mofo e decadência impregnando cada canto. Franklin, preso à cadeira de rodas, permanece no andar de baixo, resmungando, enquanto os outros exploram os andares superiores. Sally encontra símbolos desenhados nas paredes, marcas estranhas, sinais de abandono total. O tempo parece parado ali, como se algo velho e ruim estivesse apenas esperando para despertar. Com o calor apertando e o tédio se instalando, Kirk e Pan decidem se afastar da casa e procurar um lago nas proximidades. Caminham por trilhas secas e, no meio da vegetação, avistam uma casa diferente, uma construção rústica, mas habitada. Ventiladores giram nas janelas, há sinais de vida. A música country toca distante. Kirk ouve o som de um motor ao longe, mas ignora. Eles batem à porta, acreditando que talvez ali consigam gasolina. Ninguém responde. A porta está entreaberta. Kirk entra, chamando, tentando parecer amigável. O interior da casa é escuro, abafado, com um cheiro de sangue seco e carne velha. Ossos decoram as paredes, não como em um museu, mas de forma primitiva, tribal. O som de um golpe metálico rasga o ar. Do nada, surge uma figura enorme, grotesca, usando um avental sujo e uma máscara feita de pele humana.
Sem hesitar, acerta Kirk com um golpe brutal de marreta na cabeça. O som do crânio rachando ecoa pela casa. Kirk se contorce no chão, em espasmos, enquanto a figura puxa o corpo para dentro e fecha a porta de metal com um estrondo ensurdecedor. Do lado de fora, Pan espera. A demora de Kirk a deixa inquieta. Decide entrar também. O ambiente parece ainda mais opressor. A porta rende atrás dela. Ao atravessar o corredor, ela chega a uma sala macabra. Móveis feitos com ossos humanos, galinhas vivas dentro de uma gaiola enferrujada, restos de corpos, peles penduradas como cortinas. Ela grita, horrorizada, o estômago se revolta. Antes que consiga reagir, a figura, Leatherface, a pega brutalmente e a arrasta. Ela se debate, grita, mas ele é forte demais. A coloca sobre um gancho de carne, pendurando-a como um pedaço de gado. Ela grita, em agonia, enquanto Leatherface volta a cortar o corpo de Kirk com sua motosserra, o som estridente preenchendo a casa como um canto demoníaco. Enquanto isso, de volta à casa dos Ardeste, o clima também se deteriora. Franklin está inquieto, desconfiado. A ausência prolongada de Kirk e Pan começa a incomodar. O sol já começa a cair, tingindo o céu com tons alaranjados que anunciam que a noite está chegando, e com ela, algo muito pior. Jerry decide ir procurá-los. Anda pela trilha até a mesma casa. Entra, chamando por Kirk e Pan. A casa parece silenciosa demais. Passa pela mesma porta de metal e é surpreendido. O mesmo destino cruel o aguarda. O padrão de violência se repete, como se Leatherface estivesse apenas cumprindo sua rotina. Na casa, agora só restam Sally e Franklin. A noite chega, e com ela, o barulho que ninguém deveria ouvir em meio à escuridão, o rugido de uma motosserra. Mas eles ainda não sabem que estão sozinhos e que o verdadeiro pesadelo está prestes a começar. A noite se instala como um manto escuro e impenetrável sobre o Texas rural, envolvendo a antiga propriedade dos Ardeste em uma aura de desolação e perigo iminente. A temperatura cai lentamente, mas o ar se torna mais pesado, quase sufocante, impregnado do cheiro ácido de suor, sangue seco e madeira podre. O sol desapareceu no horizonte, e o céu se transforma em um vasto campo de sombras que parece se mover com vida própria, enquanto o silêncio é interrompido apenas pelo zumbido distante de insetos noturnos, pelo ocasional estalo de galhos quebrados. Dentro da casa, Sally e Franklin permanecem isolados, os olhos dela atentos a cada som, cada movimento no escuro. Franklin, preso à sua cadeira de rodas, está exausto e inquieto, incapaz de fazer mais do que tentar manter a calma enquanto ouve os ruídos estranhos que vêm do lado de fora. A tensão paira no ar como uma entidade invisível que aperta o peito, e o medo, quase palpável, cria uma barreira entre os dois irmãos e o mundo exterior. Do lado de fora, Leatherface se move com uma combinação assustadora de força bruta e instinto primitivo. Sua silhueta macabra emerge das sombras, a máscara grotesca feita de pele humana refletindo um pouco da luz fraca que vem da lua. O som metálico da motosserra ressoa no ar, como um rugido feroz que corta a quietude da noite, vibrando no peito de quem o ouve. Cada giro da lâmina parece arrancar um pedaço de sanidade da própria noite. Sally sente o impacto daquela presença antes mesmo de vê-la claramente. Seu coração dispara, suas pernas tremem, e o suor frio escorre por sua testa enquanto ela busca desesperadamente uma arma ou um esconderijo. Seu olhar percorre a casa em busca de esperança, mas encontra apenas sombras que parecem engolir tudo ao redor. De repente, o rugido da motosserra explode no ambiente, um som brutal e penetrante que parece vibrar em todas as paredes da casa, fazendo o chão tremer sob os pés. Leatherface avança, impiedoso, carregando a ferramenta de destruição como uma extensão de sua própria selvageria. Sally recua, tropeça em móveis antigos e destroços, o medo tornando cada movimento lento e pesado, como se estivesse lutando contra a gravidade do terror. Ela se refugia no celeiro, uma construção escura e úmida, onde o cheiro de esterco e madeira mofada se mistura com o aroma metálico do sangue recente.
As paredes estão cobertas de tábuas desgastadas e pregos enferrujados, e o único som é o da respiração ofegante de Sally e o zumbido incessante da motosserra que se aproxima. A batalha que se segue é uma dança frenética entre a vida e a morte. Sally, armada com a própria motosserra que consegue ligar, enfrenta Leatherface em um confronto brutal. Cada movimento é carregado de adrenalina e desespero. O ruído da máquina cortando o ar se mistura com o som de corpos se chocando, gritos abafados e o rangido das tábuas sob o peso da luta. A luz da lua penetra por frestas na madeira, iluminando fragmentos daquela carnificina, sombras que se movem rapidamente, criando imagens quase surreais, como um quadro distorcido de horror e luta pela sobrevivência. A sensação é sufocante, claustrofóbica, uma corrida frenética contra o tempo e contra um monstro que parece invencível. Sally consegue ferir Leatherface e ele recua momentaneamente, permitindo que ela corra para longe, mancando e exausta. Ela se embrenha na floresta, as árvores altas formando corredores que parecem prontos para aprisioná-la. O chão seco estala sob seus pés, e o vento frio corta seu rosto, trazendo ecos distantes do monstro que a persegue. A perseguição continua pela mata, uma sequência de momentos de terror intenso, onde o medo é uma presença constante, palpável. Sally sente a presença do monstro próxima. Seus passos pesados e o som ameaçador da motosserra são a trilha sonora de um pesadelo real. Ela tropeça, cai, levanta-se, impulsionada por um instinto primitivo de sobrevivência que faz seus sentidos se aguçarem ao máximo. Finalmente, ao alcançar a estrada, ela se joga exausta e sangrando, com o rosto marcado pela lama e pelos arranhões, para esperar ajuda. Um caminhoneiro que passa resgata, olhando com horror para a figura frágil e ensanguentada diante dele. Mas a cena final do filme é mais perturbadora do que qualquer fuga. Enquanto Sally está no banco do caminhão, exausta e em choque, a câmera corta para a estrada deserta e silenciosa, onde Leatherface aparece, calmo e implacável, segurando sua motosserra desligada. O monstro é uma figura solitária e aterrorizante, que representa o horror puro e irrefriável. Ele observa o caminhão se afastar, e então começa a caminhar lentamente pela estrada vazia, desaparecendo na escuridão, deixando para trás um rastro de medo e a certeza de que o pesadelo não terminou, apenas mudou de lugar. Essa última imagem, lenta e silenciosa, é um lembrete cruel de que o mal não desaparece com o amanhecer. O massacre da Serra Elétrica termina com a sensação de que a violência, a loucura e o horror são eternos, sempre à espreita, prontos para emergir quando menos se espera. Após o choque brutal causado por massacre da Serra Elétrica, 1974, muitos dos nomes envolvidos na obra seguiram por caminhos distintos, mas todos deixaram sua marca no cinema, especialmente no gênero de terror. Vamos conhecer um pouco mais sobre o elenco e o diretor, e as outras produções que marcaram suas carreiras. Marilyn Barnes. Uma das figuras mais emblemáticas do terror dos anos 70, Marilyn Barnes eternizou-se como Sally Ardeste, a jovem que sobreviveu à fúria insana de Leatherface. Sua interpretação visceral e realista marcou uma geração de espectadores e influenciou profundamente o conceito de final girl no cinema de horror. Mas sua carreira começou alguns anos antes, com o filme Voara com os Pássaros, 1970, uma comédia com pitadas de fantasia que contrastava bastante com os rumos mais sombrios que sua filmografia tomaria. Em O Assassinato de Sharon Tate, 1976, Barnes mergulhou em outro papel perturbador, explorando o medo e a brutalidade de crimes reais transpostos para a ficção policial. Ainda em 1976, protagonizou o cultuado Devorado Vivo, também dirigido por Tobe Hooper, onde encarnou mais uma vez uma mulher assombrada pelo horror do sul norte-americano. Nos anos seguintes, atuou em obras como Escape from El Diablo, 1983, um drama de ação com temas fronteiriços, e A Violência do Futuro, 1985, que mesclava terror e ficção científica em um cenário distópico. Nos anos 90, retornou aos papéis intensos com Lembranças de um Assassinato, 1990, um thriller de ação marcado pela tensão psicológica, e voltou à franquia que a consagrou com o Massacre da Serra Elétrica, O Retorno, 1994.
onde fez uma participação simbólica. Já no ano 2000, apareceu na comédia de horror Psicopata Americano, num registro mais irônico e metalinguístico do gênero. Gunnar Hansen. Gunnar Hansen deu vida ao icônico Leatherface, um dos vilões mais aterrorizantes do cinema. Sua presença física, somada à maneira animalesca como interpretou o personagem, criou um dos monstros mais memoráveis da história do terror. Após sua estreia aterradora, Hansen manteve uma carreira voltada quase inteiramente ao horror. Em Demon Lover, 1977, seguiu explorando o sobrenatural em uma trama recheada de seitas demoníacas. No tom satírico e trash de Hollywood Chainsaw 1988, ele parodiou o próprio legado da motosserra em um filme tão bizarro quanto divertido. Já em Campire Tales, 1991, participou de uma antologia de contos macabros, voltando às origens do horror contado ao pé da fogueira. Em Mosquito, 1994, enfrentou criaturas mutantes em uma típica mistura de terror e ficção científica. O tom sci-fi continuou em Replicator, 1996, um filme de ação com répteis geneticamente modificados. No fim da década, apareceu em Hell Block 3, 1999, um thriller sombrio, e mais tarde em Brutal Massacre, 2007, uma comédia com humor negro sobre os bastidores de um filme de terror. Edwin Neal, interpretando Whittaker, o caroneiro perturbado e cruel que aterroriza os jovens logo no início do filme. Edwin Neal entregou uma performance assustadoramente insana, marcada por tiques nervosos e um olhar paranoico. Sua carreira, no entanto, foi bastante diversificada. Em Science Ninja Tiga Chama, The Movie, 1978, dublou personagens em uma aventura de ficção científica japonesa. Já nos anos 90, apareceu em Kickbusher, Dragão de Fogo, 1991, estrelado por Jean-Claude Van Damme, explorando o cinema de ação asiático ocidental. No mesmo ano, participou do telefilme A Super Máquina 2000, 1991, continuação futurista da famosa série Knight Rider. Mais adiante, fez parte do elenco de Turbo, a Power Rangers Movie, 1997, um filme infantil de ação que marcou os anos 90. Terry M. Semin. A atriz e modelo Terry M. Semin interpretou Pam, uma das vítimas de Leatherface, lembrada pela impactante cena em que é pendurada em um gancho de carne, uma das imagens mais dolorosas e icônicas do horror setentista. Depois de um longo hiato nas telas, Terry apareceu em Terror in the Isis, 1984, um documentário que analisava o impacto do terror e do suspense em Hollywood. Em The American Gasmari, 2000, voltou a ser lembrada entre os ícones do gênero, nesse documentário que discutia o contexto político e social do horror dos anos 70. E em Bonnet Boys, 2012, retornou ao gênero que a consagrou, em um terror de ação com ligação temática ao universo de Massacre. Paul Apartin, o intérprete de Franklin Ardeste, o irmão cadeirante de Sally, entregou uma atuação emocionalmente intensa, marcada pela fragilidade e desespero. O personagem se tornou um dos mais lembrados pela sua vulnerabilidade e pelo realismo com que Partin retratou o medo. Paul Partin apareceu no filme de estrada Corrida com o Diabo, 1975, onde mais uma vez o terror espreita nas rodovias americanas. Em A Outra Face da Violência, 1977, mergulhou no universo dos thrillers urbanos. Anos mais tarde, participou de A Vida de David Galé, 2003, um thriller político estrelado por Kevin Spacey e Kate Winslet, sob pena de morte e corrupção do sistema judiciário. William Vail. William Vail viveu Kirk, a primeira vítima a cair nas mãos de Leatherface. Sua cena da marretada e o corpo arrastado pela porta metálica é uma das mais aterradoras do cinema de horror. Fora das telas de terror, Vail também atuou como decorador de cenário, mas teve participações marcantes em filmes do gênero, como Poltergeist, O Fenômeno, 1982, clássico sobrenatural dirigido por Tobe Hooper e produzido por Steven Spielberg. Também apareceu em Mausoléu, 1983, um terror sobrenatural sobre possessão demoníaca, e na comédia Glit, 1988, com uma abordagem mais leve e satírica. Tobe Hooper.
E por fim, o mestre por trás da obra, Tobe Hooper, diretor texano que redefiniu o horror com o Massacre da Serra Elétrica, 1974, criando uma obra brutal, crua e quase documental em sua violência. Mas sua carreira foi além. Antes do massacre, dirigiu Egels, 1969, um filme experimental com toque de terror e psicodelia. Depois do sucesso, entregou Pague para Entrar, Reze para Sair, 1981. Também conhecido como The Funhouse, um terror de parque de diversões sombrio. Em Força Sinistra, 1985, uniu ficção científica e erotismo, com vampiros espaciais destruindo Londres. Dirigiu Invasores de Marte, 1986, um remake sci-fi com forte influência de Invasion of the Body Snatchers. Nos anos 90, sua produção se intensificou. Combustão Espontânea, 1990, Letterface, O Massacre da Serra Elétrica 3, 1990, A Morte Veste Vermelho, 1990 e Sonâmbulos, 1992. Este último baseado em Stephen King. Ainda realizou antologias como Trilogia do Terror, 1993, e adaptações como Mangler, O Grito de Terror, 1995. Em seus últimos anos, dirigiu Mortuária, 2005, e Jinn, 2013, seu derradeiro trabalho, ambientado nos Emirados Árabes. E assim encerramos mais um mergulho no horror clássico com Massacre da Serra Elétrica, 1974, um filme que continua ecoando nas sombras da história do cinema, com sua violência crua, sua atmosfera sufocante e personagens que marcaram gerações. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. É você que faz este canal continuar vivo, ou sobreviver, mesmo entre gritos, correria e portas de aço se fechando atrás de nós. Se ainda não é inscrito, aproveite agora. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum próximo mergulho em filmes esquecidos, sombrios e perturbadores. Toda semana, um novo pesadelo te espera por aqui. E na descrição do vídeo, você encontra um link com recomendações especiais, outros filmes obscuros como este, livros que exploram horror psicológico e até itens temáticos, de edições de colecionadora peças inspiradas no universo do terror. Vale a pena conferir. Nos vemos no próximo filme. Até lá, mantenha as luzes acesas.